primeiro momento numa entrevista de emprego, muito antes de você começar a falar, o seu entrevistador já está observando o seu comportamento. Como você fala, seus gestos, suas expressões, e com base nisso ele já começa a te julgar. Essa entrevista aqui que a gente analisou foi por conta de 2 gestos ali específicos que essa mulher não passou na entrevista de emprego. Fica comigo que você vai aprender quais são esses gestos e como evitar isso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego, mais especificamente sobre como você deve se comportar para gerar uma boa imagem e para ser aprovado numa entrevista de emprego. Porque sim, muito antes de você começar a falar, aquela pessoa na sua frente já está te analisando. Segundo Alexander Todorov, em até 500 milissegundos, quando a gente olha para uma pessoa, nosso cérebro já começa a julgar se aquela pessoa é positiva ou negativa. E isso é muito rápido, tá certo, pessoal? Isso aí é pouquíssimo tempo. Então você precisa saber como se comportar, qual postura adotar, para já de início criar um comportamento não verbal que faça o seu entrevistador, a pessoa que está conversando com você, já simpatizar, já gostar de você logo de cara. Tá certo? Ou seja, você precisa aprender a desenvolver a sua comunicação assertiva. E o que é isso? Bom, a comunicação assertiva, por sua vez, é um estilo de comunicação no qual uma pessoa expressa as suas opiniões de maneira clara, direta e respeitosa, sem ser agressiva, passiva ou manipuladora. É uma habilidade de comunicação que envolve a capacidade de expressar pensamentos e sentimentos de forma honesta, ouvir atentamente os outros e resolver conflitos de maneira construtiva. E a comunicação assertiva é fundamental para a criação de relacionamentos interpessoais positivos, além de melhorar a compreensão daquilo que você está falando. Então é imprescindível que você tenha uma boa comunicação assertiva, comunique-se de forma clara, direta, sem rodeios, quando for ser entrevistado num processo ali de entrevista de emprego, por exemplo. Vamos então dissecar uma entrevista de emprego. Nesse momento aqui vocês verão alguns trechos de uma entrevista de emprego que eu analisei em 2019, quando eu participei do programa Sensacional. E aqui nós vamos ver o que a moça que participou da entrevista de emprego poderia ter feito de diferente para conseguir ser aprovada naquela entrevista. Vale lembrar que essa entrevista de emprego foi uma simulação de uma história real, pessoal, que foi contada pelos organizadores desse quadro. Os organizadores contaram uma história que aconteceu de fato lá na emissora e a atriz fez a simulação e eu analisei a simulação, tá certo? Vamos dar uma olhada então. Onde é que estão os erros nessa entrevista de emprego? Tá aqui a nossa entrevistada, tá conversando ali com o entrevistador do processo de recrutamento. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sou o Jonathan Carvalho, gestor de vendas aqui da empresa. Tá certo? O primeiro erro que a gente pode observar aqui, pessoal, já de início, é o aperto de mão frouxo. Tudo bem? Beleza, aqui a gente consegue ver muito bem o aperto de mão bem frouxo, né? Você vê que o ator ali, que seria o entrevistador, ele tá apertando a mão da menina forte e ela tá com a mão frouxa, né? Nitidamente ali a mão dela tá quase que pendurada. E acontece que o aperto de mão frouxo pode ser interpretado como uma falta de entusiasmo, falta de vontade, ou até mesmo uma falta de autoconfiança, né? Se você tá conversando com uma pessoa e ela vem apertar a sua mão de maneira firme, de maneira confiante, e você deixa a mão frouxa, é quase como se você estivesse dizendo, olha, não tem interesse nenhum em estar aqui, ou eu não tenho coragem de estar aqui, por isso que eu quase não quero nem apertar a sua mão. Enfim, não é uma boa primeira impressão, tá certo? O oposto seria melhor, né? Que seria o quê? De início, quando o entrevistador estendeu a mão, a entrevistada também estender a mão e cumprimentar ele ali com confiança. Não é apertar a mão do cara para quebrar os ossos, não é isso. Mas é apertar ali de maneira confiante, de maneira firme, transmitindo entusiasmo, transmitindo ali que você está prestando atenção, que você está presente naquele momento. Vamos seguir aqui. Sou o Jonathan Carvalho, gestor de vendas aqui da empresa. Me conta um pouco de você, Ana Paula, né? Isso. Eu sou estudante. Tá, vamos Me voltar. conta um pouco de você. Tá, a gente já pode falar aqui também, né? Vocês conseguem perceber a diferença de postura? O entrevistador, ele tá ali com os cotovelos na mesa, o tórax livre, aqui o tórax dele tá à mostra, ele tá esticando o braço para falar com ela. Então, fulana, não sei o quê, me conta um pouco de você, etc e tal. E agora vejam, comparem com como que tá a postura da entrevistada. Ela tá com o queixo para dentro, o peito para dentro e os braços cruzados aqui na altura do colo, né, na altura do tórax. E essa mão dela aqui não para de se mexer também, né, um gesto pacificador. Mas a postura dela diz muito.
Nesse momento ela está fazendo o que a gente chama de postura reclusa ou postura de fechamento. Uma postura reclusa geralmente é feita com os ombros curvados e a cabeça baixa e pode sugerir falta de autoconfiança ou até mesmo falta de interesse naquilo que está acontecendo. Nesse exemplo aqui em específico, a entrevistada fica até com os braços cruzados na frente do tórax ali, que é aquela postura tipicamente interpretada como uma postura de fechamento. Claro que isso aí vai variar do contexto também. Mas, novamente, a postura de fechamento já não traduz algo muito bacana para quem está te entrevistando. As pessoas vão entender que você ou está sem interesse de estar ali, ou que você não tem coragem de estar naquele lugar, e muitas vezes isso vai dizer para o seu possível contratante, a interpretação dele vai ser que você talvez não tenha a capacidade moral, a fibra, a energia para lidar com aquele ofício. Então, nesses casos, vale a pena adotar o oposto, né? Não ficar ali com o braço cruzado na frente do corpo, mas sim deixar o tórax à mostra, né? Deixar o tórax aqui livre. Se conseguir levar um pouco o peito, né? o queixo, elevar também o tórax e, se possível, também manter contato visual, pelo menos o mínimo, né? Olha para a pessoa, volta, pode olhar para suas mãos enquanto você está falando, gesticulando, olha para frente, volta, olha para as mãos, mas não adote uma postura de fechamento, uma postura reclusa, tá certo? Isso nunca é interessante. Ana Paula, né? Isso. Eu sou estudante de administração, eu tô no 4º semestre. Tá certo? Bom, tem obviamente esse gesto pacificador aqui no braço dela, né? Vocês devem estar vendo aqui o gesto no braço dela, que ela não para de apertar o braço com força e passar o dedo aqui, né? Esse é um gesto autopacificador. O gesto pacificador não é de todo um problema, a gente pode fazer ele na frente da pessoa que a gente está conversando, assim, se você ficar muito nervoso, você pode começar a esfregar as mãos, né? O essencial, assim, na verdade, assim, o desejável é que você não faça esse tipo de gesto, porque esse tipo de gesto denuncia também uma grande insegurança. Você ficar lá massageando a mão, estralando os dedos e tal, fica se coçando, o ideal é que você não faça. Mas se você quiser fazer, se você se sentir nervoso, se sentir nervosa e quiser fazer um gesto adaptador, autopacificador, você pode fazer ele de maneira mais branda. Massageie as mãos aqui bem devagarzinho na frente do seu entrevistador enquanto está conversando. Então, né, fulano, olha, ótima pergunta, vamos lá. Bom, eu me formei, blá, 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 e aí você começa, né, você desenrola a conversa com a pessoa. Mas ficar com o braço cruzado, tensionado, apertando o braço e coçando o braço, não é uma boa forma de fazer um pacificador, tá certo? De jeito maneira. Vamos ver a forma como essa mulher responde, a entrevistada. Me conta um pouco de você, Ana Paula, né? O seu entrevistador fala, me conta um pouco de você, Ana Paula, né? Uma projeção vocal bem confiante, bem forte. Vamos ver a forma que ela responde. Isso. Eu sou estudante de administração, eu tô no 4º semestre. Ó, novamente, cabeça para baixo, né? Enquanto está falando, aqui cabeça para baixo. Quando você abaixa a cabeça, coloca o queixo em direção ao seu peito, você já naturalmente fala mais baixo. Primeiro porque o seu som está ressoando para baixo e segundo que você está apertando a sua garganta, né? Então você está dificultando que haja tanto a entrada quanto a saída de ar. Então você dificulta mesmo que a sua voz saia com mais potência. Se eu começo a falar assim, ó, eu vou acabar falando mais baixo naturalmente, tá certo? Então, levantar um pouco mais o queixo e aí entra a questão da potência vocal. Colocar um pouco mais de potência vocal. Se você está falando ali com uma pessoa, de repente você pode forçar até um pouco mais o diafragma, forçar um pouco mais, respirar antes de falar, mas o importante é colocar potência no que você está falando. Tá vendo que você está ficando sem voz, que você começou a ficar nervoso, sei lá? Inspira fundo. E coloque mais potência na sua voz, fale ali, olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou isso, eu sou aquele outro, eu estudo com tal coisa, bacana, muito interessante mesmo, olha, é um prazer estar aqui, mas coloque potência na sua voz, tá? Inspire, eleve o queixo para não pressionar a sua garganta, tá certo? Para não ficar com a garganta fechada, estufe aqui o peito para você poder respirar melhor também e fale ali com potência vocal, tá certo? Novamente, a potência vocal também é algo necessário, não só para transmitir confiança, mas para gerar uma compreensão. Se você começa a falar muito baixo, começa a falar para dentro, o seu entrevistador ou quem quer que seja não vai conseguir entender o que você está falando. Então a pessoa, além de achar você com uma baixa autoconfiança, ela não vai nem ouvir direito o que você está falando, tá certo? Então queixo elevado, potência vocal, ok? Vamos seguir. No 4º semestre, trabalhou aonde antes? Eu tive alguns estágios, assim, em alguns lugares variados. Também fiz outros trabalhos como modelo, outras coisas. Importante o negócio, né? Ela fez ali uma expressão de medo em dado momento, a expressão pode acontecer mesmo, mas ainda voltando para o paraverbal dela. Percebam como que ela coloca no teatro, as pessoas chamam isso de caco verbal, mas pra gente é apenas um agregador verbal. Como que ela coloca pausas excessivas e essa espécie de agregador do tipo, e aí, o que você teve de experiência, né? Ana Paula, quais experiências você teve de trabalho?
esse tipo de coisa polui a sua comunicação. É preferível que você respire, pense um pouco mais, respira, formula na cabeça, olha, fulano, chama a pessoa pelo nome. É preferível do que você ficar, experiência, né, de trabalho, né, que eu tive. Não, calma, a pessoa perguntou, ô fulano, Vitor, qual a sua experiência de trabalho? Cara, boa pergunta, viu? Seguinte, Paulo, né? Paulo, no primeiro momento eu trabalhei com isso, após algum tempo eu trabalhei com isso aqui e muitos anos depois, para falar a verdade, hoje em dia meu último emprego foi tal coisa. Respira, formula, deixa a resposta vir até a tua cabeça e aí você coloca ela para fora. Não precisa sair falando, metralhando, colocando essa poluição. Tá certo? Respira, pensa e aí você continua falando. Outra coisa que ela tá fazendo muito, não sei se vocês estão percebendo, é o excesso de negação com a cabeça. Lugares variados. Aí eu tive alguns estágios assim, em alguns... Ela tá falando e além desse agregador verbal, ela fica fazendo não com a cabeça, gesticulando não. Tem pessoa que gesticula tanto não, quanto a pessoa fica na cadeira, rodando de um lado para o outro. Ou a pessoa pode ficar nos gestos assim, né? Para um lado, para o outro. Qual é a questão? Em cinesiologia, a disciplina que estuda a movimentação corporal, quando a gente se movimenta em direção de não, a gente está gerando uma informação, ainda que em nível subconsciente, para quem está nos vendo, de negação. Eu tô falando com você, eu tô tipo, não sei o quê, eu tô fazendo um não, tô fazendo um não com a cadeira. A mensagem que eu estou telegrafando é uma mensagem negativa, uma mensagem de negação, porque eu estou fazendo a movimentação do não, tá? Então é importante também lembrar de não fazer essa movimentação, principalmente com a cabeça. É uma das coisas que a pessoa que está conversando com você mais vai prestar atenção. Você vê quanta coisa é necessária para passar numa entrevista de emprego, né? Contato visual, a postura que você vai falar, o aperto de mão, a potência vocal. E a verdade é que você pode ter controle de tudo isso. Ter uma comunicação que você saiba que vai te ajudar independente da situação. Por mais tenebrosa que for a situação, por mais que você fique com medo e ache que você é incapaz, com um comportamento não verbal confiante, você consegue passar por ela. E você aprende a dominar todos os canais não verbais na minha formação ALC. Uma formação que já tem aí mais de 37 mil alunos e transformou essas pessoas em grandes comunicadores. E você que está vendo esse vídeo tem um desconto exclusivo para se tornar hoje um aluno da formação ALC. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informar e se inscrever no ALC você também, tá certo? Vamos continuar pro vídeo. A pessoa tá ali olhando para você, ela tem a sua lata. Ela tem ali o seu rosto na cara dela como referência, ela tá vendo você fazer isso aqui. Olha, eu tô realmente muito seguro de estar aqui hoje e não sei nem o que dizer, porque eu tô muito confiante, eu tô me sentindo muito bem aqui hoje. Acaba gerando uma informação dissonante. A pessoa que está te ouvindo acaba ficando confusa porque você está falando algo positivo e fazendo uma negação com a cabeça. Então, vale a pena também tomar cuidado com esse movimento. Mesmo que você por dentro esteja se sentindo seguro, confiante, vale a pena evitar o não, tá certo? Evitar uma movimentação com a cabeça, com a cadeira, uma movimentação que sinalize uma negativa, porque isso pode ficar na cabeça da pessoa que está te entrevistando, tá certo? Lugares variados, também fiz outros trabalhos como modelo, outras coisas, um pouco de tudo. Outro ponto que vale a pena, aqui já parando nesse frame, tem duas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, tensionamento dos ombros. Em vários momentos a gente vê que a pessoa, né, a entrevistada, está com os ombros tensionados, novamente. Isso gera uma informação de tensão, de baixa autoconfiança, de baixa autoestima para quem está te entrevistando, não é bacana. E um outro ponto importante, essa entrevistada, quase que a entrevista inteira, salvos alguns momentos, ela faz ali a quebra de contato visual. Então o entrevistador está olhando para ela, ele pergunta algo, ela, olha lá para baixo, e mantém lá embaixo e quase não olha aqui em cima, ela fica só lá embaixo e falando e olhando lá embaixo e não olha para cima e só olha para baixo. Isso também é extremamente desconfortável para quem está te entrevistando. Até porque existe uma crença popular de que o mentiroso não olha nos olhos. Isso obviamente não tem respaldo científico nenhum, mas essa crença fica na cabeça das pessoas. E às vezes você pode dar o azar de um entrevistador conversar com você e você começar a quebrar o contato visual com ele e ele pensar o seguinte: essa pessoa não tá olhando no meu olho, essa pessoa tá mentindo em tudo, tá contando uma lorota atrás da outra. Claro, eu mesmo não sou um cara de manter o contato visual a todo momento, eu não faço isso porque me satura. Quando eu olho pro rosto de uma pessoa, eu tenho muita informação ali, mais do que eu desejaria. Eu tenho a expressão dela, a movimentação corporal, o gesto, então aquilo acaba me saturando. Mas eu também não fico olhando toda hora para baixo. Eu olho para baixo para construir um raciocínio e volto pra pessoa para conseguir mostrar uma empatia, né? Mostrar para ela que eu tô aqui, que eu tô falando com ela, que eu tô confiante, que eu quero ver o que ela vai achar do que eu estou falando. Então, você pode ter essa quebra de contato pontualmente e já voltar para a pessoa. Boa pergunta. Olha, no começo eu comecei a estudar na escola tal, e aí, claro,
evoluí, fiz o curso tal. Pode ter essa quebra de contato visual e você já volta em seguida pro olho no olho. O que não pode acontecer é você só olhar para baixo. Não sei o que, não sei o que lá, e aí eu vou 10 minutos aqui olhando para baixo. Isso não é bacana, tá certo? Isso, além de passar uma mensagem ruim, de baixa segurança, de baixa autoestima, pode gerar na cabeça do seu entrevistador a ideia de que você está mentindo para ele, tá certo? Pode acabar gerando isso daí. E pois bem, a conclusão dessa história, né, como eu falei, essa aqui foi uma simulação, mas a história real, contada ali pela equipe de organização desse programa, dessa emissora, disse que a menina que participou dessa entrevista de emprego, teve esses comportamentos, ela não passou na entrevista. E principalmente os dois gestos que eu destacaria para você aqui são, primeiramente, a quebra de contato visual, isso é imprescindível, isso atrapalha muito, e principalmente também o segundo gesto, o aperto de mão frouxo. A primeira saudação que você dá, seja no aperto de mão, seja no comportamento vocal, olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e tal. Essa primeira saudação, ela é muito importante porque a pessoa ainda não te conhece. Ela não sabe o que ela vai pensar de você. Ela está começando a formular as opiniões dela sobre você. Então é importante que nesse primeiro momento você já demonstre energia e entusiasmo e uma linguagem corporal ativa, tá certo? Cumprimente a pessoa apertando a mão da pessoa de maneira firme, tá certo? Não é para machucar, mas de maneira firme, de maneira confiante. Fale com potência vocal. Olá, tudo bem? Vamos lá, meu nome é Vitor, vai ser uma ótima entrevista, vamos lá, espero responder da melhor maneira possível, estamos juntos nessa, é isso aí. Demonstre no primeiro momento que você tem ali uma linguagem corporal, um comportamento ativo. Então, na minha visão, as duas piores coisas, as duas coisas que fizeram essa menina não ser contratada, que fizeram ela ser demitida, na minha opinião. Primeiro, a falta de contato visual, ficar toda hora olhando para o chão. E segundo, o aperto de mão no início da entrevista, um aperto de mão frouxo, juntamente com uma apresentação também sem potência vocal, tá certo? Para mim são esses dois critérios aí que acabaram atrapalhando ela na aquisição dessa vaga. E é isso então, pessoal, que eu tinha para dizer aqui para vocês hoje, tá certo? Lembrando que você pode ter acesso a conteúdos extra, melhorar a sua comunicação, se tornando um membro e um apoiador aqui do canal. Basta clicar em Seja Membro aqui embaixo, checar as opções disponíveis e ver qual é aquela que se adequa mais à sua realidade. Tornar-se um membro, tornar-se um apoiador e ajudar com que o canal Metaforando não pare de produzir, tá certo? Também te convido a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, a curtir, compartilhar esse vídeo e comentar quais outras situações do comportamento não verbal na área dos negócios, na área do trabalho você gostaria de ver sendo comentadas aqui, tá certo? Meu nome é Vitor Santos, vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.